Queridos irmãos, muito bom dia a todos. Que a paz do nosso querido Mestre Jesus esteja conosco nesta manhã. Com muita alegria nós estamos aqui mais uma vez em Colatina, matando a saudade dos amigos e fazendo novos amigos. O tema dessa manhã nem sempre estimula muitas pessoas a vir ao centro. Vamos falar daquele assunto de novo. O que pode ser dito que não se conheça a respeito disso? De forma que a nossa fala hoje não tem nenhuma pretensão a não ser relembrar alguns conceitos que nós já conhecemos. Mas a doutrina espírita sempre nos tem algo novo a trazer, a dizer, e um olhar que talvez não tivéssemos tido antes de conhecê-la, a respeito de questões tão profundas e tão importantes. A mensagem que o Marcão leu, pequena no tamanho, mas profunda no conteúdo, talvez resuma o que nós viemos fazer aqui hoje. Nós estamos sempre ouvindo falar, atualmente, mais do que nunca, nós estamos vivendo um momento de crise. A crise nos abate, a crise nos afeta, o nosso país está em crise. Nós estamos vivendo uma crise política muito grave, uma crise econômica, problemas sociais desde muito tempo. Mas poderíamos dizer, sem nenhuma preocupação de errar, que acima de tudo nós vivemos uma crise moral, que está na base, no cerne de todas as outras, porque os problemas criados em torno do ser humano têm origem na índole do ser humano. As escolhas, as opções e os caminhos que tomamos são derivados do que nós temos de valores que norteiam a nossa vida. Se a gente vê muita coisa errada acontecer, é porque os valores e os princípios estão equivocados. Então é neles que nós deveríamos trabalhar com profundidade. E quando nós pensamos em qualquer ação que pretenda-se ser efetiva para uma mudança real de profundidade, ela deve começar, se não quisermos ficar atrasados, na idade e nos seres que estão mais suscetíveis a receber e absorver tais conceitos. Nós temos ali no canto a foto de uma muda e ao lado dela um tutor. Nós conhecemos muito bem, cuja finalidade é permitir que ela, desde o começo, cresça de forma ereta, para que resulte numa árvore com uma copa bem composta. A mesma analogia pode ser trazida para as crianças, para os nossos filhos, para os seres sobre os quais tenhamos responsabilidade. E é evidentemente que a comparação não é perfeita, porque nós sabemos que nós podemos receber informações e aprendizados até no último minuto da sua existência e ele representar um grande diferencial para você. Mas, de modo geral, é inútil improvisar escoras regenerativas para obrigar o endireitamento de árvores que envelheceram tortas. Para as árvores, só resta serrar o tronco ou os galhos. Para nós, seres humanos, se a gente tiver força de vontade, a gente ainda pode se transformar. Mesmo que tenhamos escorregado por diversos caminhos tortuosos. Mas é certo dizer que quanto antes, quanto mais cedo semeemos nesse terreno fértil, maior probabilidade da colheita farta depois. Especialmente porque estamos diante de uma grande responsabilidade. Deus coloca sob nossas mãos os seus filhos para que possamos educá-los.
E esse é um dever do qual a gente não deveria, nós colocamos não podemos, mas não deveríamos, porque muitas vezes nós deixamos de lado, nós colocamos em segundo e terceiro plano. Perceba, existe uma mensagem belíssima de Emmanuel, que está no livro Taça de Luz, que ele fala no início da mensagem, algo mais ou menos assim. Por que está educação, educá-los aqui? Educa o terreno e terás o pão farto. Educa a árvore e receberás a bênção da fartura. Educa o minério e obterás a utilidade de alto preço. Educa a argila e plasmarás o vaso nobre. Educa a inteligência e atingirás sabedoria. Educa as mãos e acentuarás a competência. Educa a palavra e colherás simpatia e cooperação. Educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. E depois ele prossegue discorrendo um pouco mais sobre a importância de educarmos-nos, de educar-se. Se nesses exemplos cotidianos da vida material que Emmanuel se baseou para nos falar da importância da educação, imagine o papel então da educação do espírito, que é o ser inteligente, que constrói, que edifica, que planeja e que caminha. Quando nós relegamos a educação para um segundo, terceiro, quinto plano, nós estamos fadados a uma queda muito triste. E nós estamos falando muito mais do que a instrução intelectual das letras e dos livros. Nós estamos falando da educação da alma, do espírito. E onde está a escola primeira e mais importante, onde nenhum de nós escapa? E no livro Consolador, a pergunta número 110, qual é a melhor escola de preparação das almas na terra? E a resposta de Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O problema é quando o nosso lar está em desequilíbrio, está em desajuste, e a transmissão de tais conceitos se vê profundamente prejudicada, porque quem deveria fazê-lo está precisando ser educado. E aí nós temos uma crise geral, que nos atinge a todos. A sociedade, as famílias estejam enfermas do amor e da moral, aí nós encontramos grandes dificuldades, até de enxergar esperança no ser humano. Tem um livro muito interessante, talvez muito pouco conhecido, que chama-se Quem é Seu Filho? E tem uma frase nesse livro que nós vamos usar mais à frente. Isso aqui a gente poderia falar sem colocar aqui, mas eu trouxe para não dizer que não saiu da minha cabeça. Observamos a falta de incentivo que existe para que as criaturas se dediquem às questões da alma. E quanto empenho existe para que elas vençam no mundo, apesar da existência no mundo ser tão rápida, passageira, efêmera. Todo mundo sabe disso. Pelo menos, acredito que nós que aqui estamos, nessa assembleia espírita, nesse momento de reflexão acerca da condição de espíritos que somos, e não apenas um ser que tem que ser bem-sucedido na vida, ganhar dinheiro, adquirir posses, nós sabemos que a vida vai mais além. O problema é que mesmo sabendo tudo isso, a gente anestesia a consciência e deixa as questões da alma para depois, num segundo, terceiro, ou quem sabe, quando
aquele ser que está sob minha responsabilidade, ele queira entender sobre isso, afinal, o livre-arbítrio é dele. Quem sabe ele um dia queira ser espírita? Pena que a gente não faz assim também. Meu filho, você quer ir à escola? Não, mãe, eu não quero. Então deixa para você escolher ir à escola o dia que você quiser. O dia que você quiser estudar. Mas no centro, não, no centro é outra coisa. E insistir com a criança é fanatismo. Mas instruí-la não é. Claro que não é. Nós estamos falando aqui para pais, mães, tios, avós, responsáveis. Nenhum de nós negligencia que nossos filhos precisam de comida, alimentação, roupas, educação. O que nem sempre a gente lembra é que nossos filhos também precisam do alimento da alma, para que ele não se torne um faminto de espiritualidade, quando a vida se lhe apresentar nos embates que todos nós já vivenciamos ou ainda vamos encontrar pela existência. Criamos desnutridos da moral, ricos de bens terrenos, mas pobres de valores da alma. E aí reclamamos da sociedade, dos nossos representantes, das atitudes do nosso vizinho, mas a gente esquece que nós somos os principais responsáveis porque o todo pareça caótico. E o Chico Xavier, num livro que é uma coletânea de frases, pensamentos, falas, entrevistas, chamado O Evangelho de Chico Xavier, fala algo no mesmo sentido. Eu quis trazer a fala do Chico para fortalecer um pouquinho mais. Infelizmente, muitos de nós, considerados hoje cidadãos supercultos, revelamos grande preocupação em dotar filhos com instrução cultural e técnica, com as indicações acerca das vitórias práticas da vida, como sendo o ter muito dinheiro, dispor de muitas propriedades, o possuir muito conhecimento em torno do plano externo da vida. Mas raros de nós mostramos o devido zelo à formação dos filhos que nosso Senhor Jesus Cristo nos entregou. No fundo, há um certo descaso pela formação da alma, um certo descaso pelo sentimento cristão que orienta a vida e sem o qual a felicidade é impossível. Perceba o que o Chico nos diz. Que todos nós que almejamos tanto ser felizes, sem a busca dos valores da alma, nós vamos rodar, 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 e o vazio existencial continuará em nós. Porque a essência demanda algo de profundidade. Só que a gente acaba tendo um descaso. Não é tão importante. Hoje eu estou com uma dor de cabeça, eu acho que eu não vou no centro. Mas trabalhou o dia inteiro com dor de cabeça. Não faltou o seu trabalho. Meu filho está espirrando muito. Espirrou o dia inteiro na escola. Mas no centro, na evangelização, que é à noite, né, aqui é de manhã, não, tadinho, ele está cansado, eu não vou levá-lo. Mas não deixou faltar um compromisso. A aula de inglês, a natação, a instrução, que é justa, ninguém está dizendo que não é. Mas por que será que esse segundo aspecto, para mim, não, isso não é tão importante. Ele não vai entender nada que eles estão falando lá atrás, na evangelização. Engano nosso. Bate um papo com a sua criança, cruza um sinal vermelho com ele no carro para você ver. Papai, você passou no sinal vermelho. Não, meu filho, é porque aí você vai arranjar uma desculpa e ele está ali, te vigiando. Você não percebeu ainda. Os nossos filhos
precisam receber de nós o alimento, porque eles são capazes de nos imitar. Na semelhança física, não precisa nem dizer. Nesse caso aqui, avô, pai e neto, parece cópias, né? Xerox, tamanhos diferentes. Mas mais do que as atitudes, os gestos, eles nos copiam os exemplos, as escolhas, os trejeitos. Se a gente briga dentro de casa, ele aprende a repetir o mesmo gestual e vocabulário quando vai brigar com alguém, com o irmãozinho, ou às vezes até apontar o dedo para o pai e para a mãe, que o pai e a mãe fazem entre si. Então, todo mundo sabe disso. O que nós não sabemos, e que aí começa a se tornar mais sério, é essa pergunta: quem é seu filho? Talvez alguém aqui saiba. Talvez no meio espírita tenhamos oportunidade de saber quem é esse ser que Deus nos presenteou. Por algum motivo, você pode ter uma lembrança reencarnatória, mas a maioria de nós não sabe. Quem é seu filho? Por que razão essa criatura, especificamente, nasceu de vocês, pais, e desde cedo demanda de vocês o amor incondicional que vocês votam a essa criatura? Sem explicação, eu amo, eu dou a vida por ele, mas eu nem sei direito quem ele é. Para nós espíritas, esse diálogo faz sentido. Se nós não acreditássemos em reencarnação, isso aqui é coisa de louco, né? Mas a gente sabe que o espírito criado anteriormente está reencarnando, assim como cada um de nós. Portanto, experienciou, e muito provavelmente conosco, diversas existências, algumas desastrosas, outras mais ou menos. E estão novamente, talvez como filhos pela primeira vez, ou reincidindo na condição em que você tem que ter uma ascendência moral sobre ele, para encaminhá-lo. Por quê? Olha só, quando a espiritualidade vai promover a reencarnação de um determinado espírito, aproveita o sono, o desdobramento da mãe, algumas passam por um processo de convencimento, outras já estão totalmente preparadas para receber seus filhos, são-lhes apresentados espiritualmente esses entes, a mulher engravida, tem a aproximação do espírito com a mulher. Se é um espírito simpático, a coisa se transcorre com mais tranquilidade. Se é um espírito que tem energias antagônicas, nem sempre a gravidez é tão tranquila, ou alguma necessidade durante a gravidez, mas reencarna-se. Depois de um trabalho grande da espiritualidade, porque a gente dá muito trabalho para reencarnar, bem mais do que para desencarnar. Alguns têm que passar por sérios convencimentos. Mas imagine, por exemplo, se Jeane e Pietro soubessem quem seria seu filho. Se Clara e Alois tivessem noção do que o seu filho ia fazer no futuro. Se João e Maria soubessem, em essência, o que esse menino ia fazer. Se Pitlibai e Caranxamã também tivessem noção, será que seria diferente? Será que meus 3 filhos, se eu soubesse exatamente, eu tenho 3, o Felipe, o Rodrigo e a Laura, se eu soubesse exatamente por que estão aqui debaixo da minha asa, vão ficar por alguns anos, será que eu faria diferente? Bem, não deve ser o mais importante, porque a maioria de nós não sabe disso. Graças à misericórdia divina. Mas por não saber, o meu cuidado tem que ser maior. O primeiro casal foram os pais de Francisco de Assis. Que legal, né?
Não foi muito legal quando Francisco relega a família, sai nu, deixando toda a roupa. O pai ficou escandalizado. Esse menino está louco, largou tudo. Mas hoje, para nós, é Francisco de Assis. Clara e Alois foram os pais de Adolf Hitler. Eles não sabiam. Não tinham a menor noção, quando seguravam seu filhinho no colo, o que ele ia fazer no futuro. A educação pode influenciar profundamente. João Cândido e Maria João de Deus, pais de Francisco Cândido Xavier. E os últimos, esse nome complicado indiano, é o pai de Gandhi. Eu trouxe 3 exemplos bons e só um para a gente ficar mais animado com os nossos filhos, né? Vai que tem um desses aí, desse nível que está em casa, poxa, beleza. Mas se não for, se for, que a gente não atrapalhe, pelo menos. Mas se não for, se for o contrário, já pensou a responsabilidade? Será que já pensamos assim? Esse menino, essa menina, esses casais, esses filhos chegaram até mim para receber o quê? Será que é só para poder nascer? Talvez alguns só precisavam nascer. Já estava bom demais. Era a chance que eles queriam. Mas alguns, em sua maioria, precisam de algo mais. Precisam despertar. Precisam receber desde cedo esse alimento, ou esse direcionamento. No caso nosso, que pisa aqui, que a doutrina espírita é capaz de nos trazer. Mas, na verdade, nós falamos aqui de algo que nos centraliza. Nós estamos falando da moral do Cristo. Nós estamos falando da educação da alma, dos valores. Porque o rótulo, pouco importa. Se ele vai ser espírita, católico, evangélico, budista, ateu, se ele vai ser muçulmano. Agora, se ele for um homem de bem, ninguém vai ficar perguntando qual era a sua religião. Deixa aqui de lado. Quantas lágrimas você enxugou durante a sua vida? Quantas oportunidades de fazer o bem você aproveitou de verdade? Eu não estou te perguntando quantas reuniões espíritas você assistiu, por exemplo. Quantos livros de Chico Xavier você colecionou entre aqueles que você leu? Nós não estamos dizendo que não é importante. O quanta luz isso nos traz. Olha só, eu trouxe alguns apontamentos breves para nós entendermos quão sério é o papel que está aqui nas nossas mãos. O título da palestra é Responsabilidade, porque chama-se Responsabilidade. Nós pensamos em 3 livros de André Luiz, algo que nos chamou profunda atenção. Primeiro, no livro Entre a Terra e o Céu, que é o 6º livro de André Luiz. Bem, não sei se é o 6º ou o 7º, agora da coleção A Vida no Mundo Espiritual. É um diálogo que se processa entre a irmã Clara e 2 senhoras que seriam mães. Elas estavam encarnadas, a de azul e amarelo à esquerda, e a irmã Clara iria transmitir uma palavra para as 2 que receberiam seus filhos na sua encarnação. O livro é uma trama digna dos melhores roteiros de novela de Hollywood, mas um ensinamento moral muito, muito profundo. E olha o que é a Clara, e ali do lado tem 3, André Luiz, Clarencio e Hilário, observando o diálogo. Por isso que André Luiz relatou no livro. Aí a irmã Clara fala o seguinte para as 2 que seriam mães. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Por isso mesmo, não nos cabe olvidar que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Saibamos, assim, prepará-los, agora vem o mais importante,
sem egoísmo, para o destino que lhes compete. Talvez o egoísmo seja o principal entrave quando nossa relação com os filhos. A superproteção, o exagero com cuidados que os fazem se perder. Mas ela continua: o carinho escravizante, exagerado, excessivo, superprotetor, assemelha-se a um mel envenenado, enredando-nos na sombra. Conservemos nosso equilíbrio arejado pela justiça, para que a nossa afetividade seja uma bênção, com a possibilidade de educar os que nos cercam na escola do trabalho salutar. Algum pai em sã consciência vai dar algo envenenado para o seu filho? Jamais. O carinho desvirtuado assemelha-se a um mel envenenado. Por que a irmã Clara dizia isso? Para Zulmira e Antonina, para que elas, quando guardassem, elas não iam lembrar da fala exatamente, mas era como se fosse uma reminiscência, uma ideia, uma intuição, de que o carinho delas para com seus filhos não devessem passar no limite, não devesse chegar ao exagero capaz de fazer com que eles se perdessem na caminhada. Mas no mesmo sentido, tem uma outra obra maravilhosa, que é o livro Libertação, que vem antes, né, Entre a Terra e o Céu, em que Matilde, desencarnada, olha que interessante, vamos pensar se fôssemos nós, Matilde desencarnada, conversando com Margarida, sua filha de outra encarnação, encarnada, mas que iria reencarnar como sua filha. Então, Margarida iria reencarnar como filha de Margarida. Só que Matilde, um espírito, muita luz, muito evoluído, de grande autoridade moral, tanto que ela consegue recuperar o Gregório, que é o grande foco do livro no final. Mas Matilde, num determinado momento, já terminando o livro, chega para a filha, em outras palavras, minha filha, olha só, eu vou reencarnar como sua filha. Então vamos ter um dedinho de prosa aqui, para você saber mais ou menos o que nós precisamos fazer. Vamos fazer um combinado? Aí olha o que ela fala para... Imagine seu filho falando para você, se tivesse oportunidade de escutá-lo, o que ele iria te pedir? Claro que depende do grau de evolução dele. Mas vamos imaginar que ele seja um espírito lúcido e que entende o papel e a importância da reencarnação. Aí ela falou assim para a filha: ajuda-me na sementeira renovada para que eu te seja útil na colheita infalível. Mais à frente, me ajuda agora para que eu possa te ajudar no futuro. Agora vem, olha só. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidade legítima ao coração, e sim o caráter edificado e cristalino, base segura de que se expande a boa consciência. Quando eu li isso aqui, eu na hora lembrei da minha filha Laura. O Marcão e a Lívia conhecem. Eu tenho 2 meninos e veio a Laura, a rapinha do tacho. Eu adoro o dia que ela fica enfeitadinha, igual uma boneca, o cabelo. Ela foi se vestir para a festa junina. Ah, meu Deus, que coisinha linda. Aí me lembrei disso aqui. Vamos pegar por menos, né? Não vou elogiar demais, porque, na verdade, olha a preocupação de Matilde. Quando eu olho meu filho como um bibelô, como um enfeite, eu vou zelar muito por ele, mas por algo como uma louça que não pode quebrar. Mas eu preciso trabalhar essa alma. Ele não foi feito para ficar aqui em cima, embelezando. Ele precisa construir o seu próprio caminho. E ela continua, aí vem o que a gente não gosta de escutar. A luta e o atrito são bênçãos sublimes através das quais realizamos a superação de nossos velhos obstáculos.
As lutas vão surgir no caminho, meu filho. E não pragueje contra Deus quando a dor bater a sua porta. Aí nós lembramos daquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a paciência. Que o Espírito amigo começa, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus irmãos. Mas que bênção, Senhor? Do que você está falando? Como é que eu posso achar bom passar por dificuldades? Parece muito estranho tudo isso, especialmente para quem ouve pela primeira vez. Mas é porque os nossos valores, os nossos conceitos são outros. São um pouco equivocados. Imagine um espírito dessa lucidez falando com sua filha. E eu trouxe mais um trechinho dela. Olha só. As conveniências humanas são respeitáveis. Tudo que a vida material nos proporciona, que seja digno e ético, é respeitável. A gente tem que buscar. A profissão, o trabalho, o equilíbrio moral, o casamento, os filhos, a alegria, a felicidade. Mas as conveniências espirituais são divinas. Aí ela suplica, minha filha, auxilia-me a conquistar o equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito. Por que equilíbrio? Porque quando tudo vai bem, pessoal, a gente tende a relaxar, os laços mais fortes. A vigilância cede quando tudo está indo muito bem. A gente esquece de Deus, a gente esquece da espiritualidade, porque a vida está seguindo um curso belo, o tapete vermelho foi estendido. Geralmente a gente recobra a consciência quando a dor bate à nossa porta. Por isso que ela pede, me ajuda a ter equilíbrio. Porque ela ia, inclusive, reencarnar numa família abastada. E os riscos de se acomodar com as facilidades materiais eram muito grandes. Logo que me sintas nos braços, não me relegues, é um termo, garradice e a inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. No dia que eu cair, me ampare. Mas não acha que eu não possa tomar um tombo? Se eu ralar o joelho, cuida dele, mas não acha que é o fim do mundo porque meu filho caiu? Se ele recebeu não, se o coleguinha empurrar e brigar, eu não vou tirar satisfação com a mãe do menino na escola, porque o filho dela brigou com o meu, e o meu filho ninguém toca nele, ele é intocável. Às vezes é assim que a gente age, criando grandes monstros dentro de casa, que nunca aprenderam a ouvir não, e o dia que ouvem, se desequilibram. E aí criam um estardalhaço em volta de si. Não é com enfeites exteriores que ajudaremos o vegetal precioso a crescer e frutificar, mas sim com o esforço perseverante da enxada, com a vigilância na defesa, com adubo estimulante e com a poda benfeitora. Parece coisa de agrônomo, né? Porque eu sou agrônomo, mas não fui eu que escrevi isso, não. Eu adorei, mas não fui eu que escrevi. Todo mundo cuida e quer uma planta linda, perfumada no seu jardim, mas larga ela ao relento para você ver. Só o mato que vai tomar conta. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre na minha memória frágil. Imagine seu filho falando isso com você. Eu não sei se eles falaram nesses termos, mas eu tenho certeza que a espiritualidade superior confiou os nossos braços, aos nossos cuidados, almas para isso. Se a gente está fazendo ou entendeu bem a lição, eu não sei. E dos 3 exemplos, eu trouxe o último que está no nosso lar, que é o mais conhecido de todos, mas essa é uma parte que pouca gente vai se lembrar, porque a maioria das pessoas assistiu o filme, não leu o livro, e esse é um capítulo que está lá no finalzinho, meio esquecido, mas que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui agora. É o momento em que havia uma espécie de um culto no lar, na casa de Lísias e sua mãe, suas irmãs. E o pai deles, o seu Ricardo, estava reencarnado. Contava naquele momento com 3 anos de idade no plano físico. E a espiritualidade permite que Ricardo, em sono, o espírito se desprenda e
apresente-se lá na sala de estar, na sala daquela casa, daquela família, em nosso lar. E André Luiz descreve o aparato que foi necessário para que ele quase que fizesse uma materialização às avessas, né? Ao encarnado materializando o plano espiritual. Então ele teve um globo cristalino, aqui é um desenho onde ele teria aparecido, do lado aqui está André Luiz, músicas bonitas. E aí lá pelas tantas, foi uma comunicação rápida, uma das filhas chega para ele e fala assim: pai querido, diga o que precisa de nós, esclareça em que poderemos ser úteis ao seu abnegado coração. Aí ele pensou, primeiro ele falou que não tinha nada para pedir, só agradecer a Deus, e a sua futura esposa, que também era anterior, estava prevendo a encarnação, ela reencarnaria de alguns meses, e renasceria no mundo, encontraria ele na idade juvenil, e se casariam de novo. Parece conto de fadas, né? Mas a vida não era só flores. Olha só o que ele fala: ah, meus filhos, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da minha alma. Ele lembrou de algo. O que vocês acham que ele pediu? Olha, eu vou reencarnar numa época em que nós estamos descobrindo tecnologias, não me deixe faltar um iPad, por favor, eu não sou ninguém sem a última versão do sistema operacional. Ou eu quero corpo físico belo, quero ficar muito musculoso, ele era homem, eu quero o carro mais moderno. Será que ele pediu isso? O pedido dele causa estranheza, se a gente não olhar com os olhos do Espírito e abstrair um pouco dos olhos da vivência exclusivamente material, ou se nós ouvirmos Jesus falando aos nossos olhos. Olha o que ele falou: roguem ao Senhor. Olha o pedido dele. Roguem, porque diretamente eles não podiam fazer. Então peçam a Deus, para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Espera aí, como é que é? Que eu não disponha de facilidades na terra, para que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva. Como que nós poderíamos ler e interpretar isso daqui? Significa que é um voto à miséria absoluta e todo mundo que tem recursos materiais está condenado ao inferno. É claro que não é isso, seria um absurdo. É uma maldição aos bens materiais ou às facilidades provindas do esforço próprio? Claro que não. Ele quer dizer, não permita que as facilidades, o conforto ou as conquistas materiais deixem-me enebriar, me deixem esquecer do que verdadeiramente importa na vida. O engraçado é o seguinte: como a gente acredita que nada existe por acaso, para mim fica muito claro o entendimento. Mas sexta passada, no Evangelho no Lar da minha casa, os meus filhos, a gente está lendo o livro Alvorada Cristã. Alvorada Cristã, na última edição, ele tem figuras, é quase um livro adolescente, mas com lições profundas de Nélio Lúcio, o livro, Chico Xavier. Tem uma mensagem que chama O Ricaço Distraído. E o ricaço distraído tem um parágrafo que falou: é isso que eu queria ouvir. Aí eu entendi ainda melhor o que era isso. Porque o ricaço distraído parece até ricaço, Ricardo, tem a ver até com o personagem. Ele é um cara que tinha muito dinheiro, pediu muito dinheiro para reencarnar. Os espíritos acharam estranho, mas concederam. Chegou aqui, ele converteu as suas facilidades unicamente para a sua satisfação egoística, para que eles girassem apenas em torno de si, sem qualquer benefício para os seus irmãos em luta. Traduzindo, egoísmo absoluto. O que ele tinha medo? Que com o véu do esquecimento, ele abandonasse os compromissos que havia assumido, porque sabia da importância daquela encarnação para ele.
Agora vamos analisar nós aqui. Será que a gente é capaz de pensar isso mesmo? Será que se eu olhar para o meu filho, eu tenho discernimento, o meu netinho, porque dizem que o avô estraga o neto, neto é filho com açúcar, tem essas coisas, então é tão bom. Eu, por exemplo, sempre faço uma vista grossa quando meus meninos fazem arte perto dos avós, porque eles já não convivem diariamente. Depois eu vou ter que corrigir isso, mas deixa chegar em casa. Tem vezes que dá para esperar, tem vezes que não dá. Mas será que a gente está lembrando desses conceitos? Ou já tinha ouvido isso alguma vez? Será que assim, eu vou fornecer o que é necessário materialmente, mas será que o mais importante eu estou concedendo? Porque, sinceramente, o mais importante vem agora. Tem 3 slides que eu vou passar aqui agora, que me tocaram profundamente. E eu entendi melhor o que eu estava fazendo com os meus filhos e o que eu não estava fazendo. Porque, olha só, com relação às questões materiais, elas são até mais fáceis. Não são simples, mas são mais fáceis. Porque dar, fornecer, até para se livrar quando eles estão nos perturbando, é mais simples. Agora, as questões morais. Isso aqui eu retirei de uma palestra do Haroldo Dutra, que se chama Entre a Terra e o Céu, está lá no YouTube. Ele faz 3 questionamentos que eu queria fazer para vocês, que vocês os guardassem no coração. Será que ao cuidar e criar os nossos filhos, conduzi-los à evangelização ou não, nós estamos preocupados com as questões da alma? Porque verdadeiramente o que nós precisamos passar? A grande pergunta que fica: como ensinar e aprender a ser prejudicado por alguém, mas não afogar-se na mágoa? Será que nós estamos ensinando isso ao nosso filho? Meu filho, quando uma porta se fechar para você, você não pode achar que isso é o fim do mundo. Você não pode achar que a vida acabou diante de uma desilusão amorosa e querer se suicidar, por exemplo. A vida tem um significado maior. Ser prejudicado por alguém, o que é algo que nos dói demais, e não afogar-se na mágoa, ou outro lado, não querer se vingar, porque alguém me prejudicou. Será que isso aqui está ficando? Eu nunca pensei em fazer isso. Porque certamente nossos filhos vão trabalhar, vão se conduzir, vão ser encaminhados no mundo material. Mas será que, psicologicamente, eu estou conseguindo ensiná-los? Mais uma pergunta intrigante. Como ensinar e aprender a sofrer uma grande frustração decorrente de uma expiação e manter-se sereno e confiante em Deus? A minha primeira reação foi fazer: ixi, eu não sei fazer isso nem para mim. Como que eu vou ensinar para o meu filho? Quando a expiação bate à nossa porta, Deus, onde você está que eu não está aqui me ajudando? Eu preciso sair desse hospital, eu preciso resolver o problema daquela dívida, ou esse relacionamento que chegou ao fim, eu não posso me afundar na frustração e na mágoa, eu tenho que reerguer. Será que nós estamos sendo capazes de mostrar aos nossos filhos: você vai crescer? Não é ser pessimista, nós não estamos falando aqui para ficar falando só de coisas ruins, mas é no dia a dia, em cada ato que a vida nos apresenta, transferir algo mais para essas criaturas. E por último, como ensinar e aprender a controlar os próprios desejos, para que os mesmos não sejam a causa de comprometimento da sua encarnação. Não menos complicado. Os desejos, os anseios, os sonhos, muitas vezes, são a porta do precipício onde caímos.
os desejos descontrolados, as vontades que estão além daquilo que é lícito e é correto. Quantas vezes as escolhas equivocadas não comprometem uma encarnação inteira? Quantas vezes uma escolha, uma decisão, faz com que durante séculos o espírito fique remoendo o remorso daquilo que ele não podia ter feito. Então, os nossos desejos, imagine aquele jovem que a namorada rompe com ele ou vice-versa, e ele não aceita o rompimento, vai lá e mata a namorada e depois suicida. Porque ela é minha, ela não pode ser de ninguém. Será que nós estamos educando os nossos filhos para isso? Sabe, aqueles sinais que eles nos dão no dia a dia, a mania de querer tudo para si. Mas isso é normal de uma fase da criança. Acompanhe, sem exageros. Esse menino é apegado demais aos seus brinquedos. Ele não deixa que nenhuma criança brinque. Isso era quando ele tinha 2, 3 anos. Hoje ele está com 17 anos e o que é dele ninguém bota a mão. Será que já não está passando da hora de mostrar que nós somos apenas administradores, não somos donos de nada nessa vida? Será que chegou a hora de mostrar ao nosso filho que numa competição por um emprego, ou a sua postura nos bancos escolares, é normal que você procure ter um bom desempenho, mas não é normal que você seja tão egoísta que não seja capaz de ajudar alguém em maior dificuldade que você. Não, eu não posso ajudá-lo, senão ele vai me superar. Pensamento triste, deprimente. Ensiná-lo de que quando a gente estende a mão para que alguém se erga, somos nós que nos elevamos. Esses conceitos vão muito além, muito mais profundos, porque eles olham o nosso filho como um ser espiritual e não como um bibelô. Aí passa a fazer sentido aqueles 3 apontamentos dos livros de André Luiz. E olha que se a gente ler os livros, nenhum dos 3 tem a ver com a história do livro. André Luiz está falando de obsessão, André Luiz está falando de dramas familiares, esse sim, entre a terra e o céu. André Luiz está falando da colônia nosso lar e de repente você vê um recado para os pais, com tanta profundidade quanto esse que o Ricardo trouxe. E aí o Haroldo conseguiu traduzir em profundidade. Para encerrar o nosso bate-papo dessa manhã, eu trouxe aqui uma história, um caso, para que ele fique no nosso coração como reflexão. E eu achei esse caso tão significativo, tão profundo e tão sério que eu não vou contá-lo, eu vou lê-lo. Então eu peço que vocês tenham um tiquinho mais de paciência só, ele vai passar rapidinho, mas é porque cada frase traz um conteúdo profundo desse relato de mãe para cada um de nós. No começo da minha fala, nós falamos sobre educação, que Emmanuel nos convida. Eu vou encerrar insistindo na educação, não dos bancos escolares, mas educação da alma. E bendito o pai e a mãe que reconhece e que não perde o seu tempo, que apresenta ao seu filho a moral do Cristo, seja ele em qual denominação for, porque o Evangelho é de Deus, o Cristo o materializou, e o Espiritismo vem aclará-lo. Essa mensagem chama-se Angústia Materna, está no livro Luz no Lar. O coração materno é uma taça de amor em que a vida se manifesta no mundo. Ser mãe é ser um poema de reconforto e carinho, proteção e beleza. Entretanto, quão grave é o ofício da verdadeira maternidade. Levantam-se monumentos de progresso entre os homens e devemos-los em grande parte às mães, abnegadas e justas. Mas erguem-se penitenciárias sombrias e devemos-las, na mesma proporção, às mães
indiferentes e criminosas. É que muitas vezes transformamos o mel da ternura destinado por Deus à alimentação dos servidores da terra em veneno do egoísmo que gera monstros. Fala-vos, pobre mulher desencarnada, suportando nas esferas inferiores o peso de imensa angústia. Resumirei meu caso para não inquietar-vos com a minha dor. Moça ainda, desposei Claudino, homem digno e operoso que ganhava honestamente o pão de cada dia em atividades comerciais. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. E por essa razão, durante 6 anos consecutivos, orei fervorosamente, suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido vagia em nossos braços. Chamamos-lhe Pedro, em homenagem ao segundo imperador do Brasil, cuja personalidade nos merecia entranhado respeito. Contudo, desde as primeiras horas em que me fizera mãe, inesperado exclusivismo me tomou o espírito fraco. Acalentei meu filho como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro tão somente para minha admiração, para o meu encantamento e para o círculo estreito de nossa casa. Muitas vezes, perdia-me em cismas fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente, no qual, mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no templo doméstico aos caprichos que bem entendesse. Debalde Claudino me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diversos dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Na escola primária, Pedro se fez pequenino demônio. Desrespeitava, perturbava, destruía. Ainda assim, vivia eu mesmo questionando com os professores, para que lhe fossem assegurados privilégios especiais. A criança era transferida de estabelecimento a estabelecimento, porque instrutores e serventes me temiam a agressividade, sempre disposta a ferir. Em razão disso, na primeira mocidade, vi meu filho incapacitado para mais amplos estudos. A índole de Pedro não se compadecia com qualquer disciplina, porque eu, sua mãe, lhe favorecer o despotismo, a vaidade e o orgulho gritantes. Quando nosso rapaz completou 16 anos, o pai amoroso e correto providenciou-lhe uma tarefa digna, mas findo o 3º dia de trabalho, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi que Claudino lhe dobrasse a mesada, retirando-o do emprego que eu, a meu ver, apenas encontraria pesares e humilhações. O esposo me fez ver a impropriedade de semelhante procedimento, no entanto, amava-me demais para contrariar-me os caprichos, e a breve tempo nosso filho entregou-se a deploráveis dissipações. Aquele para quem idealizava um futuro de rei, chegava ao lar em horas avançadas da noite, cambaleando de embriaguez. O olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava a entender que as minhas preocupações surgiam demasiado tarde. Todos os meus cuidados foram então inúteis. Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina
comprometendo-se num estelionato de graves proporções, em que o nome paterno se envolveu numa dívida muito superior às possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Morto aquele que me fora companheiro devotadíssimo, vendi nossa residência para solver grandes débitos. Recolhi-me com Pedro num domicílio modesto. Entretanto, embora me empregasse aos 50 anos para atender-lhe as necessidades, comecei a sofrer das mãos de meu filho ébrio dilacerações e espancamentos. Certa noite, não pude conter-lhe os criminosos impulsos e caí golfando em sangue. Internado no hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara com desvelado carinho e que se me transformara em desapiedado verdugo. Fugi-lhe assim ao convívio. Procurei velha companheira da mocidade, passando a morar com ela num bairro pobre. E juntas organizamos pequeno bazar de quinquilharias. Pensava em meu filho, agora entre a saudade e a oração, entregando a proteção da Virgem Santíssima. Fim da tarefa diária, recolhia-me a sós em singelo aposento, trazendo em minhas mãos o retrato de Pedro, e rogando ao anjo dos desvalidos amparasse aquele cuja posição moral eu apenas soubera agravar com desleixo delituoso. Amei ali algum dinheiro. 10 anos correram apressados sobre a minha nova situação. E porque as migalhas viviam entesouradas em meu quarto de velha indefesa, cada noite me armava de um revólver sob o travesseiro, ao mesmo tempo que desbotada fotografia era acariciada por minhas mãos. Numa noite chuvosa e escura, observei que um homem me rondava o leito humilde. Alteava-se a madrugada. O desconhecido vasculhava gavetas, procurando algo que lhe pudesse naturalmente atender à viciação. Não hesitei um minuto. Saquei da arma e buscava a mira correta para que o tiro fosse desfechado com segurança, quando a luz de um relâmpago penetrou a vidraça. Apavorada, reconheci no semblante do homem que me invadia a casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Esmoreceram-se meus braços. Quis gritar, mas não pude. A comoção insofreável como que me estrangulava a garganta. Contudo, através do mesmo clarão, Pedro me vira armada e bradou sem reconhecer-me de pronto: "Não me mates, megera, não me mates!" Alcançou sobre mim como fera sobre a presa vencida e, despojando-me do revólver a pender-me das mãos desfalecentes, sufocou-me com os dedos que eu tinha tantas vezes acariciado e que me asfixiavam agora como garras assassinas. Não consegui realmente pronunciar uma só palavra. No entanto, ligada ainda ao meu corpo, os meus olhos e meus ouvidos funcionavam eficientes. Registrei-lhe o salto rápido sobre o acendedor de luz. Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Contemplei-o com a ternura de mulher que ainda ama, apesar de sentir-se em derrocada suprema. E notei que Pedro se inclinou instintivamente para a minha mão esquerda, crispada a guardar-lhe a fotografia. Horrorizado, exclamou: "Mãe, minha mãe, pois és tu?" Para falar com franqueza, daria tudo para volver ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe: "Filho querido, não se preocupe, regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada, fique comigo, fique comigo." Entretanto, minha língua jazia inanimada
e minhas mãos estavam hirtas. Lágrimas ardentes borbotavam-me nos olhos parados, enquanto a voz querida me gritava estridente: mamãe, mamãe, minha mãe. Um sono profundo, pouco a pouco, se apoderou de mim, e somente mais tarde acordei numa casa de socorro espiritual, onde pude reconstruir minhas forças e empreender a restauração de minha alma diante da lei. No entanto, até agora, busco meu filho, para rogarmos juntos a bênção da reencarnação, em que eu possa extirpar-lhe o sentimento da ira maldita, do orgulho e do egoísmo, da viciação e da maldade. E enquanto sofro as consequências de meus erros deliberados, posso clamar para as minhas companheiras do mundo: mães da terra, educai os vossos filhos. Eu não queria terminar com um clima de tristeza, mas sim do chamamento a cada um de nós. Eduquemos nossos filhos, pois eles são espíritos e Deus conta conosco. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos.